Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem assiste esse vídeo. Eu estou super bem e espero que vocês também estejam. No vídeo anterior, vimos a fotorresistividade e utilizamos como exemplo este resistor para aplicação de um sistema de alarme. No vídeo de hoje, irei mostrar a montagem do circuito e da escrita da linha de código, que é muito similar à linguagem de programação C. Em ambos os casos, veremos que é bastante simples, tanto a montagem do circuito quanto a escrita das linhas de código. Então, para começar, vamos primeiramente conectar, ou melhor, vamos primeiramente alimentar a nossa placa protoboard. Então, para isso, vamos conectar uma extremidade do nosso cabo jumper no 5V do Arduino e a outra extremidade vamos conectar no positivo da placa protoboard. E com o outro cabo jumper, vamos conectar no GND do Arduino e a outra extremidade vamos conectar no negativo da protoboard. Com isso, temos essas duas linhas que estão na minha horizontal alimentada, sendo que esta aqui está alimentada com GND e esta outra, representada pelo positivo, está alimentada com os 5V. Então, feito isso, vamos inserir o LDR na placa protoboard e vamos fazer a ligação. Uma observação importante aqui é que o nosso LDR a gente pode ligar ele de duas formas. A primeira utilizando uma função pull down e a segunda utilizando uma função pull amp. A função pull down, o LDR ele vai funcionar da seguinte forma: quanto maior for a luz incidente sobre ele, menor será o valor mostrado no monitor serial. Esse valor que será mostrado no monitor serial, ele varia de 0 a 1024, onde o 0 representa 0V e 1024 representa 5V. Enquanto que na ligação pull amp, que é o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, que é a forma com que nós vamos ligar o nosso LDR, ela funciona da seguinte forma: quanto maior a luz incidente sobre o LDR, maior será o valor mostrado no monitor serial. Então vamos lá, para esta situação, vamos ligá-lo na função pull amp. Então, para isso, devemos conectar uma extremidade do LDR, desse jeito aqui, diretamente no 5V. Enquanto que para outra extremidade precisaremos utilizar um resistor. Esse resistor aqui é um resistor de 10k ohm, que equivale a 10.000 ohms. Sugiro esse valor, muito útil para essa questão aqui do LDR, e vai funcionar muito bem. Então iremos conectar a resistência na outra extremidade do nosso resistor. Na mesma extremidade vamos conectar o negativo, desse jeito aqui. Isso significa que a corrente, ela primeiro vai passar pelo resistor para depois chegar na extremidade do nosso LDR. E agora, para completar a ligação no LDR, nessa mesma extremidade dele, vamos conectar em uma porta analógica do nosso Arduino. A porta analógica, ela vai de 0 a 5. Nesse caso aqui, eu irei conectar na porta analógica de número 1. Mas eu poderia conectar em qualquer uma das portas sem problemas. Pronto. Com isso, o nosso resistor LDR já está conectado com a placa Arduino e está funcionando na função pull amp. Se quisermos utilizá-lo aí na função pull down, basta nós invertermos o GND com o positivo, ou seja, passando o positivo para o lugar do GND, assim, e o negativo para o lugar do positivo ou do 5V, dessa seguinte forma. Com isso, nosso resistor já está na função pull down, ou seja, quanto maior a luz incidente sobre ele, menor será o valor mostrado no monitor serial. Mas isso aqui não é o caso. Irei deixar do jeito que ele estava, na função pull amp, que foi o que eu retratei lá no vídeo.
Pronto. Mesmo jeitinho que estava. Sem problemas. Cada um irá ligar dependendo de sua necessidade. Agora iremos conectar o buzzer. Vimos que o buzzer ele possui um negativo e um positivo, certo? Então vamos colocá-lo na protoboard e vamos conectar o negativo do buzzer no negativo ou GND, né, da placa protoboard, desse jeito aqui. Enquanto que o positivo do buzzer nós iremos conectar em uma das portas digitais do nosso Arduino. Ela vai de 0 a 13. Então podemos conectar em qualquer uma dessas portas. Vamos conectar na porta digital de número 2. Está mais fácil para conectar. Pronto. Com isso, o Buzzer também já está conectado com a placa Arduino. Agora vamos inserir e posteriormente conectar os LEDs. Os LEDs vão servir basicamente para sinalizar quando o alarme estiver acionado ou não. Iremos utilizar o LED vermelho para sinalizar que o alarme está acionado e o verde para sinalizar que o alarme não está acionado. Repare que o LED ele possui duas extremidades, onde uma extremidade é maior que a outra. A extremidade maior significa que está se retratando ao positivo, enquanto que a menor é o negativo. Então vamos colocar a extremidade maior aqui na minha direita, dessa forma aqui, e conectar na placa protoboard. Da mesma forma faremos com o LED verde. Com os dois LEDs inseridos na placa protoboard, podemos alimentá-la. Da mesma forma que utilizamos o resistor para o LDR, também vamos utilizar o resistor para os LEDs. Só que nesse caso, o resistor para o LED ele equivale a 220 ohms. Também sugiro esse valor bastante útil e você poderá usar sem preocupação, que o seu LED não irá queimar. Então vamos conectar o resistor de 220 ohms no negativo do nosso LED. Juntamente com o negativo da placa protoboard, que está alimentado pelo Arduino, dessa seguinte forma. Assim, vemos que a corrente elétrica primeiro passa pelo resistor de 220 ohms e chega na extremidade final, que é o negativo do nosso LED. E a outra extremidade do nosso LED, que corresponde ao positivo, nós iremos conectar em uma porta digital do nosso Arduino. Nesse caso, eu irei conectar na porta digital de número 3. Desse jeitinho aqui. Para o outro LED, faremos a mesma coisa. Vamos conectar uma de suas extremidades no resistor 220 ohms, juntamente com o negativo da protoboard, que está alimentada pelo GND da placa Arduino. Da mesma forma, o negativo, a corrente, primeiro passa pelo resistor de 220 ohms para poder chegar na extremidade do negativo do nosso LED. E o positivo nós iremos conectar em uma porta digital. Nesse caso iremos conectar na porta digital de número 4. Assim, dessa maneira. E pronto, com isso o nosso circuito está feito. Vimos que é bastante simples, não tem nenhum mistério. Apenas conectamos o nosso LDR, o nosso base e os dois LEDs para sinalizar. O LED não tem necessidade de fazer parte do circuito. O alarme irá funcionar da mesma forma. O LED eu utilizei apenas para sinalizar quando o alarme estiver acionado e quando ele não estiver acionado. No caso, quando ele estiver acionado, nós vamos declarar lá no código para ligar o LED vermelho. E quando ele não estiver acionado, iremos declarar lá no código da mesma forma para acionar o LED verde. Então, com isso, nós vamos conectar a nossa placa Arduino em qualquer uma das entradas USB do nosso computador. Dessa maneira. Com isso, já podemos ligar o nosso computador e montar, fazer a escrita das linhas de código,
que vocês verão que é tão simples quanto a montagem do circuito. Com o computador ligado, nós vamos abrir a nossa IDE, que é onde nós iremos escrever as linhas de código. Esperamos ela carregar. Uma vez carregada, ela nos apresenta essa tela, que é onde nós iremos desenvolver as nossas linhas de código. Então, para isso, antes de mais nada, o primeiro passo será definirmos os pinos do nosso Arduino, onde foi conectado cada componente que estamos utilizando no nosso circuito. Esse pinos nós iremos definir e identificá-lo com o nome de variável. Então, primeiramente vamos começar a definir o pino onde foi conectado o LDR. Então, define. Vamos dar um nome de variável que nós iremos chamar de pin LDR, para melhor identificar o LDR, que foi conectado na porta analógica de número 1. Então, uma boa prática de programação é sempre utilizar o nome de uma variável para identificar os pinos. Assim, se futuramente precisarmos mudar o número dessa porta, que nesse caso está A1, mas a gente precisa mudar para A2, A3 ou porta analógica de número 4 e assim sucessivamente, não haveria necessidade de fazermos isso no nosso código inteiro, somente aqui onde eu estou fazendo agora. Uma vez que no decorrer do programa nós iremos identificar a porta pelo nome da variável e não pelo nome da porta em si. Então vamos fazer a mesma coisa para o restante. Define o pin, vamos dar um nome, a variável que vai representar o buzzer. Então pin buzzer foi conectado na porta digital de número 2. Faremos a mesma coisa para o restante. Define o pin. Lembre que nós conectamos também o LED, pin LED vermelho, conectado na porta digital de número 3. Por último dos componentes conectados foi o LED verde. Então pin LED verde foi conectado na porta digital de número do nosso Arduino de número 4. Por último, aqui nas definições, nós iremos definir uma constante. Vamos dar o nome dessa variável, que irá guardar essa constante, ou melhor, que irá armazenar essa constante. Vamos dar o nome a ela de nível luz. Então, nível luz. Vamos definir essa constante com o valor 300. Essa variável aqui, no decorrer do nosso código, ela irá nos dizer no momento em que o nosso LDR, juntamente com o nosso LED vermelho, será acionado. E o nível luz, o valor que está sendo armazenado dentro dessa variável nível luz é 300, porque é um ambiente que é o nível de luz que está mais adequado para o ambiente em que eu estou trabalhando nesse momento. Então, dependendo do momento em que vocês trabalhar e for fazer o teste no programa, com o circuito, juntamente com o circuito, esse valor poderá variar. Mas vocês entenderão melhor isso no decorrer do código. Então o próximo passo será feito aqui na função setup, que é onde nós iremos dizer se os pinos serão dados como saída ou como entrada, através da instrução pinMode. Então pinMode, vamos abrir, fechar parênteses, vamos dizer que o nosso pin LDR, que corresponde à porta analógica de número 1, será dado como entrada, input, ponto e vírgula. Faremos a mesma coisa para o restante. Então pinMode, novamente, abre e fecha parênteses, vamos dizer que o nosso LED vermelho está conectado na porta digital analógica de número 3 e identificada pelo número de variável pin LED vermelho, será dado dessa vez não como input, mas como output. Ponto e vírgula. Para facilitar, vamos dar um Ctrl C e vamos colar Ctrl V. O próximo será o LED verde,
conectado na porta digital de número 4 e identificado pelo nome de variável pin LED verde. Também será dado como output. Eu já esquecendo do base, então vamos copiar. A ordem não importa, tá pessoal, mas eu vou seguir a ordem só para ficar mais organizado, mas a ordem não importa. Vamos colar. E dizer que o nosso buzzer também será dado como output, ou seja, como saída. O próximo e último passo aqui na nossa função setup será utilizarmos uma instrução que nos permitirá acompanhar no monitor serial os valores que estão variando na porta analógica de número 1, que é onde está conectado o nosso LDR. O nome dessa função é serial begin, então serial.begin. Vamos abrir, fechar o parêntese e dentro do parêntese vamos colocar um valor correspondente a 9600, ponto e vírgula. 9600 é um valor padrão do Arduino e utilizado pela maioria dos programadores que trabalham com Arduino. O próximo e último passo do nosso programa será dado aqui na função loop, que é onde basicamente nós iremos utilizar a nossa lógica de programação. E basicamente é onde nós iremos dizer quando o nosso buzzer, juntamente com o LED vermelho, deverá ser acionado ou não. Então, primeiramente, vamos criar uma variável do tipo inteiro. Vamos dar a essa variável o nome de valor LDR. E vamos dizer para essa variável receber o valor lido na porta analógica pela qual está conectado o nosso LDR. Então, analog read, vamos abrir, fechar parênteses e colocarmos a nossa variável que está identificando, armazenando, né, os valores que irão variar nessa porta analógica. Ponto e vírgula no final da instrução e vamos dizer para esse valor ser mostrado na tela, ser printado na tela, através da instrução serial print. Então, serial.print, vamos dar uma quebra de linha, ln. Abrir, fechar, vamos abrir e fechar o parêntese. E dentro do parêntese vamos colocar os valores que serão armazenados dentro da variável que nós chamamos de valor LDR. Novamente, no final da instrução, ponto e vírgula. Na próxima linha nós iremos utilizar uma estrutura condicional, chamada de if e else. Então, se lê dessa forma, se o valor do LDR for menor do que o nível luz, que eu disse no comecinho do código, ou seja, for menor do que 300, que é quanto está sendo armazenado dentro dessa variável. Se essa condição for verdadeira, vamos abrir e fechar as chaves. Então, se essa condição for verdadeira, nós iremos ligar o nosso buzzer, nós iremos ligar o nosso LED vermelho e desligar o nosso LED verde através da instrução digital write. Então, digital write, abre e fecha parêntese, vamos ligar o nosso buzzer, vamos dar Ctrl C para facilitar nossa vida, vamos colar aqui, vamos dizer para o nosso buzzer ligar, ou seja, através da instrução nível lógico high, nível lógico alto, ponto e vírgula. Novamente, para facilitar nossa vida, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar aqui, e vamos dizer para o nosso LED vermelho também ser dado como alto. Em outras palavras, vamos dizer para o nosso LED vermelho ligar. Vamos copiar novamente. E por último, dentro da instrução, caso ela seja verdadeira, vamos dizer para o nosso LED que está conectado na porta digital de número 4, identificada pelo nome de variável pin LED verde. Vamos dizer a ele, dessa vez não para ele ligar, não para ele ser nível lógico high, mas sim nível lógico low, ou seja, nível lógico baixo. Então, se essa condição
for verdadeira, vamos ligar o nosso buzzer, vamos ligar o nosso LED vermelho e desligar o nosso LED verde. Caso contrário, ou seja, se essa condição for falsa, else, se não ler dessa forma, vamos abrir e fechar as chaves. Então, se essa condição for verdadeira, nosso programa irá fazer isso. Caso contrário, ela irá fazer a mesma coisa, mas dessa vez em sentido contrário. Ou seja, se ela for verdadeira, nós iremos ligar o buzzer, ligar o vermelho e ligar o LED verde. Caso contrário, nós iremos desligar o nosso buzzer, que dessa vez não será dado como high, mas será dado como low, nível lógico baixo. Vamos desligar o nosso LED vermelho, que também será dado com nível lógico baixo. Porém, nós iremos ligar o nosso LED verde, que será dado como nível lógico high, nível lógico alto. Então, com isso, aparentemente nosso código está pronto. Para termos certeza, vamos verificar, fazer uma verificação para compilar o código. O código compilou com sucesso, não deu nenhum erro. Então podemos carregar ele na nossa placa Arduino, que já está conectada no nosso computador, como nós vimos na montagem do circuito. Então vamos carregar na placa Arduino. O código está carregado. Vamos abrir o monitor serial para nós acompanharmos os valores que estão sendo guardados dentro dessa variável, que nós chamamos de valor LDR, que corresponde aos valores que estão sendo variando no pino analógico de número 1, que é onde está conectado o nosso LDR. Então vamos abrir o monitor serial. Vimos que aparentemente ele está variando, está funcionando. Ele está variando com o valor de 561, 563 e assim sucessivamente. Agora o próximo e último passo, finalmente, né, da nossa montagem, do nosso circuito e do nosso programa, vamos finalmente fazer os testes para sabermos se realmente o nosso circuito está funcionando. Então agora vamos fazer o teste aqui no nosso circuito para saber as variações do LDR e se o alarme será realmente acionado ou não. Então estou com o meu celular aqui ligado, o flash do celular está ligado e ele está incidindo uma luz sobre o LDR. Agora vamos olhar aqui no monitor serial, que com a luz do celular ligado, o pino está variando de 753 a 754, está variando nesse valor. Agora eu irei colocar minha mão na frente do LDR e vimos que esse valor variou de 700 e pouco para 300 e pouco. Porém o nosso alarme não acionou. Por que o nosso alarme não acionou? Porque os valores do LDR que estão sendo lidos pela porta analógica e que estamos vendo na tela preta do monitor serial estão variando mais ou menos de 360 a 370. E esses valores são maiores do que o valor constante armazenado na variável nível luz do nosso código. Então vamos mudar esse valor de nível luz para... vamos colocar 600. Então esse valor a gente vai variar conforme o ambiente, conforme a intensidade de luz que a gente está trabalhando. Vamos carregar novamente aqui no código. Vamos abrir o nosso monitor serial. E repare que o valor novamente está variando de 763, 700 e alguma coisa. Agora eu vou passar minha mão na frente do LDR e ele terá o seu valor na porta analógica será variado. E ele consequentemente deve acionar e acender o LED vermelho ao mesmo tempo. Então eu irei colocar minha mão na frente do LED e observamos no monitor serial que o valor está entre 470 e 470 realmente é menor do que o nível luz declarado. Portanto, nosso alarme irá acionar. Lembre que aqui no código diz que se o valor do LDR for menor do que o nível luz, o alarme será acionado juntamente com o LED vermelho. E caso contrário, o alarme não será acionado e acionará somente o LED verde. Nesse instante, o LED verde está acionado, pois o valor do LDR que está sendo lido na porta analógica, nesse momento é maior do que o nível luz declarado no código. Mas quando esse valor é menor do que o nível luz, então o alarme é acionado juntamente com o LED vermelho. E o LED verde é desligado. Justamente o que eu disse aqui no código. Liga o buzzer e o LED vermelho
e desliga o LED verde. É exatamente o que está acontecendo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se assim for, curtem e compartilhem. Até a próxima.